Olha, temos aqui uma notícia lamentável, mas que é importante que você acompanhe para chamar também a sua atenção. Uma criança de apenas 9 anos morreu vítima de dengue no município lá de Tobias Barreto. Quem vai trazer informações agora sobre essa tragédia é a repórter Selma Souza. Selma, a gente fala sempre nos cuidados que as pessoas precisam ter, mas infelizmente tem gente que acha que a dengue ainda é uma brincadeira. Lamentavelmente, essa tragédia aconteceu aí em Tobias Barreto. Boa tarde para você, Selma. Pois é, né, Fábio? Boa tarde para você, boa tarde a todos que nos acompanham. Uma notícia muito triste, ainda mais por se tratar de uma criança de apenas 9 anos de idade. A gente traz essa informação justamente para chamar a atenção da sociedade, porque a luta contra o mosquito da dengue é de todos. Para falar sobre esse assunto, a gente conversa com o Marco Aurélio Góes, diretor de Vigilância em Saúde da Secretaria Estadual de Saúde. Vamos falar primeiramente sobre esse caso. Essa é a segunda morte que acontece esse ano aqui no estado por dengue, né? Boa tarde. Boa tarde. Não, a gente já teve 2 óbitos confirmados anteriormente. Né? Numa investigação de óbitos também identificamos uma outra criança em São Francisco, né? Que apesar de não ter exames, né, a equipe concluiu que era. E esse caso agora, né, dessa criança que foi a óbito hoje, né, mas é uma criança que desde que chegou a rede hospitalar chegou bastante grave na quarta-feira passada, foi transferida de uma UPA para o Hospital Regional de Lagarto, o Hospital Universitário, e depois para o USE, né, sempre precisando de cuidados intensivos. Então esse é o grande alerta, né, que a dengue, apesar de, para muitas pessoas, parecer uma doença autorresolutiva, né, que melhora com hidratação e com medicamentos, né, analgésicos, a gente sabe que ela pode ter essas manifestações mais graves e é preciso que a gente esteja alerta, principalmente porque a dengue aqui no nosso território, ela não se dá só de forma epidêmica ou de surtos, ela acontece durante o ano todo. Né? A gente observa agora que a gente não tem tido um aumento de casos, a gente tem cerca de metade dos casos do ano passado nesse mesmo período e apresentamos, né, esse óbito. Então mostrando que a dengue está presente, né, e que o risco de ter formas graves ele existe, que a gente precisa sempre levar isso em consideração. Com certeza, a gente está num período que a gente observa mais pancadas de chuvas, né? Isso acaba sendo muito propício para a proliferação desse mosquito, então não dá para baixar a guarda. Sim, e eu acho que a população às vezes fica muito, né, na consciência de que a dengue é uma doença do verão, porque no sudeste do país, concentram-se os casos mais, as pancadas de chuva são maiores, né, no início do ano, no período do verão. Para a gente tem dengue o ano todo, porque tem pancadas de chuva o ano todo, mas nesse momento do inverno, ou se aproximando do inverno, a gente começa a ver essas chuvas, mas a gente também vê que o sol abre rapidamente e aí a gente já tem uma temperatura mais alta e o vetor, né, pode começar a se replicar. Então a gente precisa ter essa atenção durante o ano todo, né, e essa atenção tem que ser para a população em geral, para nós, os gestores da saúde e profissionais de saúde também, estar sempre alerta para esse risco para poder evitá-lo. Essa morte dessa criança aconteceu no município de Tobias Barreto, né? Esse é um município que está em alerta. Como é que está o cenário epidemiológico aqui em Sergipe? Então, a gente tem, na realidade, uma distribuição espacial dos casos que não identifica ainda um risco maior, né, em algumas regiões. Né? É claro que a presença de um óbito faz com que haja necessidade de olhar para aquele território para ver se não está tendo subnotificação. Né? Às vezes as pessoas, né, que o município ele notificou desde o começo do ano 36 casos e desses 6 casos já tinham sido confirmados anteriormente. Então não tem uma explosão de casos naquele local, mas talvez exista, né, as pessoas não procurem o serviço de saúde, não sejam notificados. Então sempre que tem um óbito é importantíssimo ter esse olhar para o território para saber se está tendo algum foco, né, para poder fazer o bloqueio do foco, as ações de campo ali, né, naquele território. Vacinação contra a dengue também é um aliado muito grande. Sim, infelizmente a vacina para a dengue a gente não tem ela ainda disponível para todo mundo. Não é? O laboratório que é produtor da vacina que está aprovada, ele ainda produz muito pouco e ele entrega muito pouco ao país. Então a gente hoje só tem vacina, né, para aquelas crianças de 10 a 14 anos e de 8 municípios sergipanos. Então ainda é restrito, ainda está restrito
a essa região metropolitana, mas é muito importante que essas pessoas que se encaixam nessa faixa etária, né, 10 a 14 anos, nessa região metropolitana, que vão se vacinar para que a gente já tenha esse risco a menos. Com certeza, é importante, já que tem esse acesso, que possa aproveitar da melhor maneira, está indo completar esse ciclo vacinal. Sim, né, são 2 doses da vacina e a gente nota que tem uma queda, né, entre a primeira e a segunda dose. Então é importante, né, e aí é um recado para os pais, né, apesar de serem, né, crianças que já são ali pré-adolescentes e adolescentes, né, que já têm sua autonomia, mas é importante que os pais levem, porque elas precisam, né, cumprir o seu ciclo vacinal. Com certeza. Obrigada, viu, Marco Aurélio, pela sua participação conosco. É isso, Fábio, a notícia é muito triste, né, que a gente inicia a semana, mais uma vida sendo perdida, infelizmente, por conta da dengue. E a você de casa, você mantenha, reforce os seus cuidados, porque a gente não pode vacilar, principalmente nesse período do ano. Volto com você.